Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você se a carne de porco faz mal. Será que a carne de porco é muito calórica? Dá para colocá-la na dieta para emagrecer? Quem tem problema de coração, quem é diabético tipo 2, pode consumir carne de porco? Será que ela realmente aumenta a inflamação? Afinal, ela é uma carne vermelha ou uma carne branca? Quais são os benefícios? Quais são os cuidados ao se consumir a carne de porco? Fica comigo até o final, você vai adorar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias e eu sei que você não vai querer perder. Estou fazendo esse vídeo depois de muitos pedidos nos comentários das pessoas me falando: Patrícia, você sempre fala de carne de boi, você sempre fala muito de peixe, você sempre fala muito de aves. E carne de porco? Realmente eu quase não falo de carne de porco. E as pessoas falam: poxa, será que é contraindicado? Por isso que a Patrícia não fala? Será que é ruim de consumir? Eu resolvi preparar esse vídeo aqui agora para você, explicando um pouquinho mais sobre a carne de porco. Muitas pessoas me perguntam: Patrícia, carne de porco afinal é uma carne branca ou uma carne vermelha? Como a carne de porco contém mioglobina na sua composição, que é aquele pigmento vermelho, tecnicamente ela é uma carne vermelha, apesar de, quando você olhar, dependendo do corte, ela ser branquinha. Mas sim, ela é considerada uma carne vermelha, como a carne de cordeiro, como a carne de boi, não é uma carne branca, como os peixes, como as aves, de uma maneira geral. Com relação às calorias e à composição nutricional da carne de porco, a gente tem que ver, analisando por 100 gramas da carne de porco, um corte médio, que a quantidade de proteína por 100 gramas é de mais ou menos 29 gramas de proteína, então é uma quantidade super expressiva. Com relação à quantidade de carboidrato, é praticamente inexistente, como todos os outros cortes de carne dos diferentes tipos de animal, a quantidade de carboidrato sempre é muito baixinha, muito pequena. Agora, gente, segurem-se nas cadeiras. Com relação à quantidade de gordura, vai variar demais o corte que você usa do porco, a peça, a área do porco, do bichinho lá que você escolheu. Em 100 gramas de barriga de porco, a gente tem 50 gramas de gordura. E em 100 gramas do filé mignon suíno, que é aquele filezinho mignon do porco, tem 5. 55. Pode ter até 10 vezes mais gordura. Então, você deve sempre priorizar os cortes mais magros para ter mais saúde, obviamente, e menos caloria, que é o que ninguém quer. Já falei do filé mignon suíno, e uma outra opção bem legal e bem gostosa para preparar na panela, fazer ensopadinha ou até mesmo no forno é o lombinho suíno. Então, se você ficar com esses dois, você já fica melhor. Cuidado com aquelas carnes de porco que são muito entremeadas de gordura, que você olha e já vê aquela banha mesmo, aquela gordura entremeada, bem branca. Cuidado com aquelas que têm uma capa de gordura por cima. A barriga de porco é assim, né? Uma fileirinha bem fininha de carne e depois muita gordura. Então, cuidado com esses cortes do porco mais gordurosos, porque para algumas pessoas esse sabor da gordura é bom, mas aí vai ter o problema lá na sua balança. Outra coisa que as pessoas sempre me perguntam é: Patrícia, a carne de porco é uma carne segura para ser consumida? Porque, classicamente, quando a gente pensa em carne de porco e pensa em problema, né? Porque também tem quando a gente pensa na carne de porco pro bem. Mas quando pensa para mal, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Na minha é verme. Porque desde criança, na escola, a gente aprende sobre aqueles vermes, as pessoas ficam com barriga d'água, tênia e carne de porco. Mas isso só acontece, se o porco estiver contaminado, depende muito da higiene do próprio lugar de criação do porco. Isso às vezes pode ser um pouco difícil de você precisar, né, de você ter certeza da higiene, do controle de qualidade daquela carne. Em segundo lugar, tem muito a ver com a cocção da carne. Se você comer uma carne de porco sempre bem cozida, bem passada, feita na panela de pressão, assada no forno, bem assada, não adianta você furar com garfo e sair aquele sangue. Enfim, se a carne estiver bem passada, acima dos 75 graus, 80 graus, o nível, a probabilidade de você ser infectado é praticamente zero, então não tem risco. A grande questão é que algumas pessoas comem muita salsicha, linguiça, que às vezes não foi cozida, ferventada antes, ou bem cozida, hambúrguer de porco. Às vezes é o hambúrguer que você come, tem até carne de porco que você nem sabe, você acha que é só carne de boi, mas eles botam carne de porco lá dentro para dar mais sabor e para baratear o custo, né? Porque o porco normalmente é mais barato. E aí a carne é alta, fica: eu quero mal passado, pede mal passado, ou faz mal passado, e aí tem aquela carne
contaminada ali no meio, que pode te dar algum problema com relação a esse das verminoses. Então, nesse sentido de verminose, realmente é uma carne mais suscetível, mas a tênia também está na carne de boi mal passada. Então, é outro tipo de tênia, o Messagginato, o Tressolium, mas de qualquer forma, a carne de porco é mais prevalente em termos de outras verminoses que ela pode ter, além de outras bactérias, enfim. Resumindo essa história, se você consumir a carne de porco sempre bem cozida, bem passada, o risco diminui para praticamente zero. Algumas pessoas perguntam, Patrícia, a carne de porco é reimosa? Remosa, depende da região que você mora, podem falar diferente, ou seja, a carne de porco é difícil, é mais inflamatória, ela é contraindicada depois de uma cirurgia. Por que existe isso? Primeiro, por essa questão da carne de porco muitas vezes ser consumida crua, mal cozida, que pode dar algum tipo de diarreia, algum tipo de desconforto, e uma pessoa convalescendo piora ainda mais o quadro de saúde, principalmente quando é uma cirurgia por uma questão grave de saúde. Outra questão é porque a carne de porco tem uma proporção maior de ômega 6 para ômega 3. O ômega 6 é uma gordura mais pró-inflamatória, então sim, ela pode ser um pouco mais pró-inflamatória dependendo da quantidade que você consuma. Então, se você fez uma cirurgia ou tá para fazer, talvez não seja o corte mais indicado de ser consumido. Outra questão, carne de porco dá câncer? Aumenta as chances de você ter câncer? Se você olhar para carne de porco fresca, não. A grande questão é que muitas pessoas optam por consumir o bacon, as salsichas, as linguiças, as carnes fumadas, com nitrito, com nitrato curada, com sal de cura. E aí sim, o nitrito, o nitrato, o sal de cura podem favorecer o aparecimento de câncer, sim, em algumas pessoas. Agridem mais o organismo, podem causar algum tipo de mutação, diferenciação celular incontrolável. Então, para ficar bem claro, o que faz esses problemas com relação à carne de porco não é a carne de porco, é a cura ou é a questão da carne ter sido... ter alguns desses agentes defumados. Por exemplo, se a gente for fazer uma comparação e você estiver utilizando carne seca, carne de boi seca, ela também, da mesma forma como ela tem sal de cura, como ela tem nitrato, causa tão mal quanto a carne de porco, do bacon, da salsicha, da linguiça. Então, para você ficar mais tranquilo com relação a isso, opta sempre por consumir um daqueles cortes que eu te falei, o filé mignon suíno, o lombinho, da carne fresca sempre. E agora, carne de porco e problemas cardiovasculares, pressão alta. A carne de porco aumenta a pressão? Se for a carne fresca, como eu já acabei de te explicar, não. O grande problema, mais uma vez, é que as pessoas associam a presunto, a bacon, a salsicha, a linguiça, esses subprodutos do porco que são utilizados com pedaços de porco, muita gordura, muito sal de cura, nitrito, nitrato, defumado. Então, assim, é um combo pro problema. E isso, normalmente, como tem muito sal na sua composição, glutamato monossódico, pode aumentar a pressão arterial. Essa quantidade de gordura é muito grande para aumentar a palatabilidade. É uma gordura muito saturada, uma gordura ruim. Desses produtos ruins que podem vir a aumentar a pressão arterial e dar problemas no seu coração. Então, se você teve algum problema do coração e pensar, eu não vou poder mais comer carne de porco, se você optar por um filé mignon suíno, se você optar por um lombinho de porco grelhado ou assado na panela de pressão com pouquíssima gordura, pode ser uma opção para você. Agora, realmente, barriga de porco, pernil, essas carnes mais gordurosas, bacon, não são indicadas com certeza. Tenha cuidado, cuide da sua saúde. Para as mulheres grávidas, eu deixo aqui um alerta, cuidado com a carne de porco consumida na rua, porque às vezes a gente começa a comer da ponta, o bife, por exemplo, você pediu lá um bife de lombinho ou de filé mignon suíno, uma carne mais magra, legal. O primeiro pedaço tá bem branquinho, bem cozido, quando você parte o segundo tá cru, tá um pouco rosado, então no meio do prato você pode perceber que não tá bem cozido. Se você for cozinhar em casa e tiver certeza que tá bem cozido, feito na panela de pressão, né, você viu que tá bem cozido, ou bastante tempo cozinhando, bota bastante água, espera secar, bastante água, espera secar, espera mesmo ficar bem cozido, tudo bem. Na rua, toma mais cuidado, porque para as grávidas é bem contraindicado consumir carne de porco crua, além de consumir salsicha, linguiça. Eu até falo nisso no meu vídeo dos piores alimentos para grávidas. Se você quiser saber mais, você pode assistir também. Agora, se você escolher, como eu te falei, um bom corte, um corte magro da carne de porco, fresca, do açougue mesmo, do porquinho lá, não aqueles subprodutos, mas a carne mesmo do porco.
Quais são os benefícios que ela traz para você? É uma proteína de alto valor biológico, fonte de vitaminas do complexo B. Se você escolher um desses cortes mais magros, a quantidade de gordura vai ser muito equivalente a uma quantidade de gordura de carne de boi. Então, realmente é possível você consumir o porco algumas vezes na semana. Um corte magro, fresco, sim, sem problema. Mais uma vez, toma cuidado com a carne mal cozida, mesmo que seja um corte magro ou uma carne fresca. E evita o máximo que você puder esses embutidos, industrializados, curados, defumados, processados, porque esses sim são muito contraindicados para a sua saúde. E você agora conta para mim aqui embaixo, você costuma consumir carne de porco por uma questão pessoal, você não consome, você tem medo de consumir, tem algum problema? Me conta aqui, se você tiver alguma receitinha saudável, compartilha com a gente. Deixa o seu curtida no vídeo porque isso me ajuda bastante. E se você não for por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias, os benefícios dos alimentos, o que faz mal para sua saúde, o que faz bem para sua saúde, receitas, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!